E aí, seu Zé Martins? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Aqui estamos chegando nós, o pessoal, para mais uma vez a gente bater um papinho. Pode ser? Pode. Então tá, então bora entrar aqui. Peraí, então vamos olhar para lá. Vamos olhar para lá. Ô, mas que coisa boa. E aí, tudo bem? Tudo bem. A senhora tá ótima? Que beleza, tá fazendo aí a comida, o almoço. Com a chegada do Padre Vale, e não só celebrava a missa, mas também dizia que a gente tinha que priorizar a vida, que era viver na sua comunidade, viver nas suas pequenas igrejinhas, em solidariedade com a família. Então isso o Padre Vale se deu muito aqui para nossas comunidades, e isso animou bastante a força do povo. O que o pessoal quer não é só rezar, não é só ouvir missa, o pessoal quer também algo maior, que é a vida, né? O Padre Vale aqui na paróquia nunca foi um padre de pé no sapato, de batina, sempre foi um padre junto com a gente, um padre que ninguém tinha cima de conversar com ele, de levar seus problemas para ele, de se consultar ele. Então a gente vê ele mesmo como companheiro nesta luta. É companheiro mesmo de fé nesta luta. Não é porque ele hoje não é padre, quer dizer, não está mais exercendo o ministério, mas acho que ele exerce hoje coisas muito até muito maior, porque é o padre não é o padre dos católicos, é o padre de todo mundo, quer dizer, é o companheiro de todo mundo, não é companheiro só católico, não, é o companheiro de todo mundo, do preto, do branco, do rico, do pobre, né? Eu queria só rapidamente, aqui perto dele, de retomar umas coisas que eu acho interessantes. O seu Zé para mim foi assim uma referência enorme, porque às vezes a gente diz, é o padre chega, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Mas do meu lado, quer dizer, eu vivi experiência de profundo aprendizado com as comunidades, com o povo, aprendendo muito com o pessoal se expressando, dizendo o que quer. Acho que são lições enormes de aprendizado, que a gente não nasce aprendendo tudo, não é? E eu, aqui nos 7 anos que eu vivi aqui, foi um aprendizado enorme, na linha de escutar bem os sentimentos, a própria vivência do povo, as suas necessidades, seus sonhos, e me esforçar para ser de alguma forma, dar algumas respostas, ou quando não, pelo menos alimentar. Eu acho que a ideia de alimentar sonho, de alimentar esperança, de alimentar entusiasmo, como ele falava, de alimentar esperança, né? Acho que essas questões para nós é fundamental diante de um povo muito sofrido. Aquela história da autoestima, de dizer, Zé que não é um Zé ninguém na história, é uma pessoa. Ele tinha muitas experiências, e eu via, é um trabalhador rural, não é? Um homem do campo, simples do povo, mas com a riqueza extraordinária de uma sabedoria, de conhecimento. E ele sempre pôde nessa troca de fazer essas trocas, de partilha, de saberes, de sentimentos e de tudo. Então o Zé para mim foi muito essa referência aqui na paróquia. Agora, padre, pelo fato de ninguém não... o pessoal deixaram de fazer roça por causa das empresas, aí até as casas de forno estão desativadas, né? Isso, não tem mais farinha, o pessoal está comprando o quilo de farinha a R$ 2,50 por conta desse trabalho de empresa, né? Aí, para não perder tudo, ele plantou a abóbora e botou para subir em cima da casa. Olha como a abóbora está bonita em cima da casa. Eu tenho 70 anos, trabalhando na agricultura familiar, mas a gente nunca tentou, né, secar os rios, nunca fez queimada assim para destruir a natureza. E é o contrário das empresas, quando chega com trator pesado, máquina pesada, joga em cima do nosso mato, passa 10 anos, 20 anos para se recompor. E nós lavradores não, nós faz uma roça, mesmo no toco, é tradicional, mas com 6 anos, com 4 anos, tá bom de fazer outra roça, né? E é o rodo. É isso que é a luta nossa, quer dizer, de preservar essa cultura e poder também, como ele diz, quer dizer, o pessoal também não perder
a sua soberania dele mesmo poder produzir seus próprios alimentos. Quer dizer, hoje a gente sente que acho que para o trabalhador é um sentimento assim muito forte, de repente ele precisar de comer uma farinha, ter que tirar do bolso R$2,50 para poder ter essa farinha, e como ele está dizendo, de péssima qualidade, e que não é, que ele não sabe como é feita, e que não é a farinha que ele mesmo faz. Ninguém quer sair do campo para a cidade. Eu estou aqui, não é porque queira estar na cidade, eu queria estar no meu interior, lá onde eu nasci. No Santo Amaro, bem aqui, onde a primeira terra que a empresa comprou foi lá. Somos pobres, mas não queremos ser marginal, não queremos morrer de fome, não queremos ser mendigo. Nós, de jeito nenhum, queremos ser pessoas que produzem, pessoas que têm projetos, pessoas que têm mudança de vida. É isso que nós queremos. O que os filhos do rico participam a nossas custas, nós queremos participar, queremos que nossos filhos participem a nosso suor. A nosso suor. Você não quer parar? Para. Isso, deixa eu fazer um tempo. Então essa roça recorda bem nossas origens, né, Terezinha? Com certeza. Então eu lembro que eu acho que eu devia ter aí ao redor de uns 6 anos, 7 anos, e eu já estava fazendo agricultura com meu pai, porque sempre é um trabalho, embora que mulher faça, mas é muito de homem, né, Terezinha? É muito de homem. É muito de homem. A mulher vai mais para colher. E como minhas irmãs eram todas mulheres, e eu só um de homens ali naquele momento, os meninos, meus irmãos, vieram mais tarde, tinha 8 mulheres e eu no meio delas, então praticamente eu via muito para a roça com o papai, logo no início. A dona Dalgisa, Meu irmão de Deus não fica. na época nossa, ela era uma animadora da região de comunidade aqui. Quantas comunidades a senhora ajudava na animação, dona? Era um bocado. Era desde de Pedra Grande, né? Buenos Aires, Laranjeira com a Terezinha. Então, eram 2 mulheres. Nós era 3. 3, exato. Que fazia todo o trabalho de coordenação das comunidades. E iam, visitavam, e ficavam lá para escutar. Não era bom? Mas acabou? Seu trabalho? Tá fraquinho. Tá fraco agora. Mas não pararam não, né? Não, a gente continua ainda, mas não tá mais como era não. Eu acho que o pessoal... Não sei, o padre da nossa paróquia não agrada todo mundo. E por isso, o pessoal enfraqueceram. Ele disse, só quem está preparado para tomar a ostra. Quem não está, não pode. Desse jeito aqui não pode entrar. A manga bem aqui. Botou bem aqui. E ainda que vá com a manga bem aqui, dá pega o cibinga. Tem que comprar roupas para ir para a igreja? E não é. Hã? Nós temos de mandar fazer comprar roupa, fazer a manga bem aqui, senão não entra. Aí o menino veio de São Luís de bermuda, o Tonho do Rebelo. Aí quando ele entrou, aqui ninguém assiste missa É o pai do assim. Antônio, a gente adora. Bermuda assim. Aí o menino se veio falar da Bíblia, da missa ou foi de roupa? Que roupa não bota ninguém no inferno e nem no céu. Roupa não bota ninguém no inferno nem no céu. É verdade, cada um de nós. Nosso padre, que nós tínhamos muita amizade, era esse aqui. Mas hoje ele é um pastor, resolveu casar e eu estou feliz por isso. Quer dizer, ser um padre para estar comendo por fora escondido do povo, é melhor se declarar e casar. Muito bem, obrigado, Ana. Meu Deus. Mas é bom de te ver, viu? Tá bem de manhã, tá gordo, bonito. Já falta. Obrigado. O que a Maria tá dizendo? O que é, Dona Maria? Você fez muita falta. Foi, por quê? Muita igreja. Foi, fez muita falta. Foi. Mas eu tô aqui de vez em quando, né? Eu ainda não morri, né? Um cidadão que mora em Mata Roma, que tem propriedade aqui no Santa Rosa, e ele foi e comprou. A paineira foi e comprou alguns pedaços e se apropriou do resto aí. O
pessoal que mora nas comunidades, nessa época não tinha o Vale Vale, aí pronto, ficou a Deus dará. E o cartório? Caneta. Tudo para eles, para Terezinha. Eles não dão. Eles não dão. Para ele é difícil ceder essas condições. Mas para aquele que vem de fora, que vem com o dinheiro na mão, dá um dinheiro para o dono do cartório e ele registra hectares e mais hectares para ele. Compra algum sítiozinho, alguma casinha, aí eles aumentam o terreno. A gente vai entrando para prevalecer o direito de uso capião. Vou te falar que a gente sua. E as dificuldades, uma atrás da outra, quer dizer, é um amontoado de dificuldade que é colocada, que a gente que vem trabalhando nesse campo sente que como é difícil adquirir terra através do uso capião para essas famílias. Esse direito está no papel. Constituição de 88 garante o uso capião. Mas ela só lá. Para fazer e ir para a prática, aí, como diz a história, é aí que a porca troça o rabo. Se ela não for de porca. Tá bom. Não, são vocês, tudo bem? Não, pode São ficar. vocês que são... Não, pode ficar todo mundo. Passa aqui vem pra cá mais. Anda, Mané. Eu posso ficar até na calçada, vocês também. Entra. Senta, Maria, ali, Maria. Não, a senhora vai, a senhora É pra sentar. vontade, né? Queria dizer uma boa tarde para vocês todos. Boa tarde. Para todas. Nós estamos passando aqui porque nós vamos lá para Bom Sucesso. E eu achei, como vocês sabem, a gente tem uma relação de muita proximidade entre nós. Então, Jussaral, a gente não pode passar aqui sem encostar. Não é mesmo? É. A ideia nossa mesmo é, nesse caminho para ali, de tentar dar uma paradinha aqui com vocês, porque nesse documentário nós estamos retratando bem a vida das comunidades, quer dizer, a forma, as lutas, as reações. Hoje a gente sabe que vocês têm um pedacinho de terra muito pequeno para o número de famílias que vocês são, não é? É verdade. E me preocupa isso, porque para o futuro, como é que vai ser? Hoje então, vocês estão conseguindo fazer farinha? Hoje as terras melhor tá do lado deles, né? Aí estão tudo debaixo de reserva, né? Que eles tiraram. Ninguém pode mais pegar um pedaço de roça lá, né? Aí nem um pau pra cá, não pode tirar nada, né? Tá lá e os que a gente tem aqui é só terrinha fraquinha, né? As pessoas fazem um pedacinho de roça aqui, faz outra ali porque as terras estão fracas. Quer dizer que vocês estão cercados. É como que fosse, como ele está dizendo, um chiqueiro. Estão chiqueirados e ao redor as terras estão todas hoje da paineira. E que as terras vão ser cada vez mais, vão dar lugar para o eucalipto, não é isso? Porque o que eles querem. a gente está cercado, como vocês, de eucalipto por todos os lados. Será que não vai ter problema sério? Porque não é só a falta da terra. Aqui já teve problema de água? Tem peixe que já morreu por aqui, alguma coisa? Não, porque não tem água. O problema é esse, que não tem água. Não tem água, não é que morre. Não tem água, não, Chico? Não tem mais água. Não, a água chega agora no inverno, no período de chove. Aí essa água, mas no verão, somos de novo.